Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem está entrando aqui no canal pela primeira vez, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, criador da Academia Astrológica e terapeuta. Estou fazendo uma série de vídeos para ajudar vocês a entender Plutão no mapa natal e também vou fazer uma série para poder entender o Plutão em trânsito, Plutão nos signos e também um vídeo especial sobre casa 8. Esse aqui é o primeiro vídeo que a gente vai conversar sobre Plutão nas casas, tá? Isso é para você poder pegar o seu mapa natal e olhar para ele e identificar onde que está esse Plutão e como que você pode entender a ação dele no seu dia a dia. Esse vídeo a gente vai falar sobre Plutão no ascendente casa 1. Esse vídeo pode ser um pouquinho mais comprido que os outros das casas, porque eu vou precisar explicar a diferença do posicionamento de um Plutão no ascendente e um Plutão na casa 1, tá? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem, tá? Então, quando a gente pensa em ascendente, a gente tem que saber que o ascendente é a porta de entrada da nossa entrada para o mundo, né? Então, é a forma como eu enxergo a realidade do mundo, como que eu recebo essas informações e como que eu mando as informações. É uma rua de duas mãos, onde eu vou mandar energia do meu interior para fora e eu vou receber energia do exterior para dentro, tá? É uma troca muito significativa ali. E o ascendente, ele representa o nosso corpo físico, é literalmente o nosso corpo físico, tá? O que quer dizer? Que não existe nada nesse mundo que não passe pelo ascendente. Não existe nada nessa encarnação que não entre em contato com o ascendente. Então o ascendente é uma parte fundamental do mapa. Tudo que acontece ali impacta diretamente em todos os aspectos da sua vida. Tanto que quando a gente olha para trânsitos planetários, eclipses, um trânsito de Marte, mesmo um trânsito de Plutão, né? A gente vai entender que essa passagem ela vai entrar e ela vai afetar a sua forma de agir fisicamente com o mundo, de receber informações desse mundo. Tudo o que aconteceu até esse momento vai mudar radicalmente de vários setores diferentes, pensando no trânsito de Plutão. Quando a gente tem outros movimentos, como um trânsito de Marte, um eclipse, a gente vai saber que vai existir algum movimento, alguma ação dentro que vai gerar uma necessidade de atuação direta sua dentro de qual setor? É por isso, alguns movimentos são muito complexos da gente conseguir determinar o que vai acontecer, porque às vezes a gente não sabe, a gente só sabe que alguma coisa vai rolar. Então, por exemplo, se você tem um trânsito, um eclipse no ascendente, um eclipse de casa 8, a gente pode imaginar que alguma mudança vai acontecer, mas a gente não sabe onde essa mudança vai acontecer. Se tem um eclipse de casa 2, por exemplo, você vai ter um movimento financeiro. Se você tem um eclipse na casa 7, você vai ter um movimento de relacionamentos. Mas se tem no ascendente, se tem na casa 8, a gente não sabe onde que vai rolar isso, porque a casa 8 fala de perdas, por exemplo. E o ascendente fala de lidar com situações que acontecem do mundo externo para o interno, do interno para o externo. Isso sempre vai estar rolando, certo? Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa fisicamente, o que pode mexer com a qualidade da sua saúde, com o sono, pode causar algum tipo de acidente, de corte, de hematoma, pode algum interesse externo, algum assunto externo pode te despertar a atenção para você se movimentar e tomar atitude para ir buscar aquilo lá. Tá? Então a gente tem uma infinidade de coisas diferentes que podem acontecer. Por isso que todo movimento com ascendente é difícil de conseguir interpretar com mais exatidão. Tá? O que basta saber é que há uma necessidade de você agir. Quando a gente fala do ascendente no mapa natal, quando a gente está falando sobre a atuação do mapa natal sem pensar nos trânsitos, a gente está tentando entender qual que é a forma de enxergar que aquela pessoa tem do mundo. Então, como que ela identifica a visão de um mundo? Pode ser um mundo denso, pode ser um mundo difícil, pode ser um mundo de desafios, pode ser um mundo poético, pode ser um mundo confuso, pode ser um mundo artístico, lindo, próspero, amoroso, seco. Pode ter um monte de coisas diferentes, tá? Isso depende muito do ascendente, que o ascendente ele funciona assim. Vocês estão olhando e vendo o Nando, Sol em Touro, falar com vocês, tá? Agora vocês estão vendo o Nando, ascendente em Virgem,
Sol em Touro, tá? Então o que quer dizer? Eu tenho um Sol em Touro aqui dentro que tenta se expressar nesse mundo de uma forma, só que ele precisa, ou ele enxerga o mundo através de uma lente virginiana. Quer dizer que eu vou tentar aplicar, eu vou agir da minha forma taurina com um componente, uma ação física virginiana, que é o detalhe, a pontualidade, a disciplina, a organização, tá? Então, todas as expressões que a gente tem interna vão passar por esse filtro e atuar no mundo ali. Da mesma maneira como eu vou receber essas coisas, né? Quem tem ascendente em Virgem, por exemplo, olha para o mundo de uma maneira mais cautelosa, mais programada, não gosta muito de surpresas. Então, para passar ali e conseguir ser socialmente aceito e ao mesmo tempo se sentir seguro, precisa ter um conjunto de regras funcionando para ele poder saber que do meio-dia até a 1 ele vai fazer isso, da 1 até para lá ele vai fazer outra coisa, e a partir disso vai se organizando o dia a dia e vai acontecendo com segurança. O ascendente em Virgem também pode trazer bastante timidez. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida, mas a minha expressão profissional é Gêmeos. Então tem essa diferença de comportamento também que um outro dia eu explico para vocês. Mas o ponto dessa história toda é assim. Quando você tem um planeta na casa 1, você tem um tipo de atuação, você tem uma forma de enxergar as coisas. Quando você tem um planeta no ascendente, é outra, mais intensa. Se vocês não viram ainda, eu fiz um outro vídeo para explicar a diferença de posicionamento de um planeta para o outro, tá? Que chama, se eu não me engano, chama Plutão nas casas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem depois para poder entender isso. Quem tem curiosidade de estudar astrologia e compreender como isso funciona, esse vídeo pode ser bastante útil para você conseguir compreender ou interpretar o potencial de ação de um Plutão dentro de um mapa, tá? Então, o que a gente vai pensar? Que o Plutão é um planeta de uma atuação bastante poderosa, bastante significativa. O que quer dizer? Que quando ele se faz presente, ele não passa despercebido. Ele não tem uma ação que você vai falar, passou, nossa, Plutão esteve aqui, foi bacana, sentamos aqui, tomamos um chazinho, um cafezinho, conversamos sobre o dia a dia. Infelizmente, a ação de Plutão ela é bastante densa e normalmente está vinculado com situações de ameaça, pode ser de agressividade, de violência, de morte, de doenças, né? De todas as coisas que podem trazer uma grande sensação de ameaça dessa recepção da pessoa pelas informações da vida, tá? Só que existe uma diferença dessa atuação, como eu falei para vocês. Tem níveis diferentes. Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Eu coloquei aqui no PowerPoint porque eu vou fazer umas marcações para vocês entenderem como isso vai ser, como isso aparece para a gente no dia a dia, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Então, aqui na tela tem um mapa de Plutão, que foi a entrada de Plutão em Aquário no ano passado, 23 de março de 2023. Não foi essa hora, tá? Eu fiz uma correção só para conseguir colocar o Plutão aqui no ascendente, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho uma área de atuação dos planetas que são, entre aspas, atraídos pelas casas, tá? Tem uma aula na playlist que chama Curso Gratuito de Astrologia, que lá eu explico o que são orbes. E aqui eu vou falar de uma maneira rápida, tá? Orbes é um espaço que a gente tem antes das casas, né? Bem antes e depois das casas, onde a conexão planeta-casa fica mais intensa. Então aqui na casa 1 a gente vai trabalhar sempre com uma orbe de 10 graus, tá? Então vamos imaginar que esse espaço aqui vai marcar a orbe, vai marcar mais ou menos 10 graus, tá? Vamos imaginar que desta linha aqui do ascendente, tá? Daqui para cá tem 10 graus e daqui para cá tem 10 graus, tá? Vamos imaginar isso. O que acontece nessa história é que quando temos um planeta dentro dessa área de 10 graus aqui, tanto para cima quanto para baixo, a presença do planeta é muito poderosa, ela é muito forte, tá? Assiste o vídeo lá o vídeo de Plutão nas casas, que eu explico direitinho como isso funciona. É como se você tivesse que passar por uma porta e essa porta tem alguma
algum elemento assustador ali. Você precisa passar por ali, você não tem como fugir e tem aquele negócio super assustador. Então, o que a gente vai pensar? Quando você tem um planeta que está dentro desta área aqui, ele está praticamente em conjunção exata com o ascendente. O ascendente é esta linha que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é o ascendente, ó. O ascendente é o nome da linha de início da casa 1, tá? Chama ascendente, beleza? O resto da casa, que é este pedaço aqui, ó. Todo esse pedaço aqui, ó. Este pedação aqui é a casa 1. Todo esse setor é a casa 1. O espaço inteiro é a casa 1. Mas o ascendente é só a linha, tá? Então é diferente de você falar. Se você tiver... Deixa eu apagar tudo isso aqui. Se você tiver um planeta no ascendente de um planeta que está na casa 1. Olha a diferença. Aqui eu tenho um Plutão em cima do ascendente, tá? Bem em cima do ascendente. E aqui eu tenho um Plutão no meio da casa, ó. Então imagina que aqueles 10 graus vão passar aqui, ó. Tá? Essa área aqui, ó. E este Plutão está fora desses 10 graus. Então ele está na casa 1, mas não está no ascendente. Isso para quem está estudando astrologia faz bastante diferença. E para você que não manja muito de astrologia, ele também é importante, porque se você vai olhar por aí e vai ver assim, nossa, quem tem Plutão na casa 1 está correndo o risco de sofrer grandes acidentes, queda de avião, morrer num terremoto, ter câncer e ser assassinado, e todo esse monte de coisas que a gente vê por aí, que, diga-se de passagem, Plutão pode fazer com que essas coisas aconteçam. Mas neste caso aqui, quando você tem Plutão na casa 1 e não no ascendente, a intensidade desse Plutão é muito menor do que pode ser. Ele ainda vai influenciar, ele ainda vai ter vai trazer crises, mas ele vai ser com menos intensidade do que naturalmente pode acontecer. Este mapa aqui é meu mapa, tá? Eu tenho Plutão na casa 1, mas esse Plutão aqui, ele não está fortemente relacionado com o ascendente, ele está ali no meio da casa 1. O que quer dizer que ao longo da minha vida, eu nunca passei por nenhum problema que esteja relacionado com os problemas que eu conheço que Plutão traz pro ascendente, tá? Isto aqui é completamente diferente, tá? Porque imagina, de novo, o ascendente é a forma como você enxerga o mundo e é o momento onde você nasce. Então você imagina você saindo daquele lugar quentinho, gostosinho, molhadinho lá, que é a barriga da mamãe, e você sai daquele lugar confortável e entra num mundo onde só tem monstros, só tem ameaças, só tem dor, só tem ambientes escuros e bruxas malvadas e coisas nesse sentido. Obviamente a gente não vai identificar essas figuras mitológicas do lado de fora, mas a sensação que isso provoca é muito intenso. Principalmente porque o Plutão traz uma sensação de insegurança, de medo, de imprevisibilidade, de incapacidade de lidar com as grandes dificuldades, tá? Então aqui a gente pode pensar em situações que eu já vi nos meus clientes, tá? Eu já vi nos meus clientes. Então, por exemplo, eu tive um cliente que tinha Plutão, né? Ele tem Plutão cravado em cima do ascendente, mas exatamente em cima do ascendente. Com ele nunca aconteceu nada, mas ele passou por uma experiência de perda, de morte muito cedo na vida, mas muito cedo mesmo. Quando ele nasceu, os pais já tinham um filho que era 2 anos mais velho, e esse filho morreu 6 meses depois que ele nasceu. O que quer dizer? Que ele não lembra disso mentalmente, né? Racionalmente ele não lembra daquilo. Mas a energia de perda, a energia de dor que aqueles pais passaram naquele momento ficou impregnado no ambiente, na energia, e isso passou para dentro dele. O que gerou uma série de comportamentos compulsivos, obsessivos, controladores, que prejudicou muito vários ambientes da vida dele. Só depois que ele fez o mapa comigo e depois ele foi fazer terapia, que ele começou a entender como que essas coisas atuavam dentro dele, e ele conseguiu alterar, depois de bastante tempo, né, ele conseguiu alterar o comportamento que ele tinha
com várias situações diferentes, especialmente na questão de relacionamentos. Na relação que ele tinha, inclusive com o dinheiro, porque o Plutão é regente de casa 2, enfim, umas coisas assim, tá? Um outro caso que aconteceu de uma cliente minha, que tem Plutão muito próximo do ascendente, ele está um pouquinho mais para baixo, né? Mas ele não está exato ali. Logo que ela nasceu, pouco tempo depois que ela nasceu, a mãe dela morreu. E ela foi criada pelo pai e pelos avós paternos. Ela lembra disso? Obviamente que não, mas ela ficou com essa energia de morte impregnada dentro de si, dessa incapacidade de poder cuidar de si mesma, né? de não ter o acolhimento necessário, especialmente do lado materno. E aí se desenvolveu várias coisas diferentes, tá? Então, quando você olha para esse mapa natal, a gente vê um mapa natal que tem Plutão não ascendente na casa 1, no ascendente com maior intensidade, a gente vai poder pensar que aquela pessoa pode ter uma série de questões de confiança, de segurança, de expressão no mundo. O mundo é um lugar que é ameaçador, que é perigoso e que pode promover dores, mortes, doenças, separações, isolamento, tristeza, muitas coisas densas que fazem com que a pessoa se recolha, ela se retrai. E ela se retrair, ela não quer dizer só que ela fica num estado tímida e fechada dentro do quarto, que pode ser também, mas ela pode exercer isso do lado de fora de uma maneira desesperadora. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que é absolutamente tímida e ela nunca fala com ninguém, porque ela nem sai de casa, e ela tem uns comportamentos compulsivos. Sabe aquelas pessoas que às vezes ficam acumulando coisas, ou não sai de casa, só sai no horário marcado e sempre está com muita timidez, muita dificuldade, muito medo? Essas pessoas são muito retraídas, elas são muito fechadas, tá? Plutão representa essa necessidade de autoproteção. Existem outras pessoas que também vão ter essa atuação de Plutão, mas isso é ao contrário, vai jogar isso para fora. Todas as inseguranças e os medos vão fazer com que a pessoa exerça toda a força que ela consegue para poder controlar absolutamente todos os ambientes que existem do lado de fora. Controlar as pessoas, controlar o trabalho, controlar a saúde, tentar controlar tudo. Isso gera comportamentos compulsivos, obsessivos, que faz com que você tenha vários problemas na vida, tá? Inclusive um deles é tamanha falta de confiança no mundo que eles simplesmente acham que eles têm o controle sobre todas as coisas, porque eles têm o poder de fazer as coisas acontecerem do jeito que eles querem. Então é aquele tipo de gente que fala assim para você, eu consigo tudo o que eu quero. Ou também outra coisa, né? A pessoa fala assim, se alguém pisar comigo na bola é uma vez só e nunca mais. Então tem todo um comportamento, um sistema de defesas que é bastante intenso e que pode provocar muitos problemas psicológicos, físicos, emocionais, espirituais ao longo da vida, tá? Quem tem Plutão mais para baixo, fora do ascendente, mais na casa 1, também tem essa atuação de receio, de insegurança, onde se segura, onde se retrai, se auto-sabota, tá? Vai por mim, acontece. Só que isso depende de vários outros fatores, né? O Plutão sozinho, conectado com Netuno, com Urano, ele não tem necessariamente uma ação muito forte na casa 1. Ele precisa estar ligado com outros fatores, outras coisinhas. Fazendo aspecto com o Sol, com a Lua, com Vênus, Mercúrio ou Marte, ou alguns outros aspectos que eu não vou entrar em detalhes porque acaba sendo muito extenso. Mas basta você saber, se você tem Plutão no ascendente, é importante que você tenha consciência de que existem vários problemas internos e que sozinho você não vai conseguir resolver. Se você tem Plutão na casa 1, pode ficar um pouco mais tranquilo. Ainda assim é necessário conversar com pessoas, ver se você precisa de ajuda para poder se ajustar no dia a dia. Porque lidar com Plutão não é uma coisa simples. Lidar com Plutão é muito, muito complexo, principalmente porque é bem capaz que você não saiba como que ele atua na sua vida, tá? Bom, é isso. Falei que o vídeo ia ficar mais longo, mas não era para ficar tanto. Próximo vídeo vamos falar sobre Plutão na casa 2. Tem dúvidas? Quer passar por atendimento? Aqui embaixo no vídeo tem a descrição de como você pode entrar em contato comigo, tá bom? Beijo, até o próximo.